Olá, professora, boa noite, tudo bem? Então, eu sou o aluno, sou o Vitor Hugo, aluno Vitor Hugo, e eu vou apresentar meu plano de aula. Eu falei sobre o texto Remédios Milagrosos, né, um dos textos do livro Botões de Napoleão. E, bom, eu vou contar como que eu proponho a minha aula. E, bom, a princípio eu acho legal o assunto, né? Remédios milagrosos, medicamentos, a temática é uma temática bastante importante para a sociedade, e é uma área de aplicação do conhecimento químico muito importante. Então, eu começo com esses objetivos, né? Com esses princípios e o texto também proporciona a possibilidade de a gente trabalhar com diferentes conceitos, tá? E uma possibilidade também de contextualizar o tema. O texto é bem interessante, conta a história, né, de 3 fármacos importantes que são utilizados ainda hoje. Então, por isso eu achei bem interessante. Bom, eu vou com o auxílio de uma colinha aqui, professora, porque são muitas informações. É um texto para a 3ª série do ensino médio, tá? 3º ano do ensino médio. E, como proposto, a gente vai ocupar 2 aulas, né, de 45 minutos. O assunto da aula, especificamente, é a representação estrutural de compostos orgânicos e funções orgânicas. E os objetivos da minha aula, se não me engano, 2 desses objetivos eu tracei com base na diretriz curricular do Estado, mas a última foi uma abordagem própria mesmo, um objetivo que eu mesmo coloquei porque eu acho interessante. Então, reconhecer os princípios dos grupos funcionais, oxigenados e nitrogenados, reconhecer os principais grupos funcionais, oxigenados e nitrogenados, a observar a fórmula estrutural de compostos orgânicos. Estabelecer um vínculo com as descobertas científicas de forma a formar defensores da visão investigativa e despertar interesse para a valorização da importância em promover o uso racional de medicamentos. Na verdade, dois desses objetivos foram de minha própria proposição, esses 2 últimos. Bom, e a minha metodologia de ensino, né, conforme os artigos que a senhora pediu para ler e conforme a própria apresentação também previa, vai ser organizada em 3 etapas. A etapa de pré-leitura, voltada para despertar o interesse dos alunos para a temática e contextualizar. Bom, aí aqui o texto, consultando aqui o texto que eu coloquei no plano de aula, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma indagação para os alunos, se eles já ouviram falar, e se eles já tinham ouvido falar, não, se eles já tinham pensado como seria a vida deles sem os medicamentos, né, para eles despertarem o interesse sobre o quão importante é e tentarem puxar na memória quais medicamentos que eles usam, que eles já usaram, porque com certeza, né, eles vão ter utilizado muitos medicamentos, às vezes, claro, sem o entendimento de que foi um produto, um fruto de estudo, né, muitas vezes de anos de pesquisa, mas é interessante eles fazerem esse exercício. Aí, então, eu gostaria de fazer uma interação com os discentes, porque eles vão provavelmente, vão enumerar alguns medicamentos, alguns fármacos, e a gente pode discutir com base nisso, né, se eles fazem esse medicamento com orientação médica, que é uma abordagem interessante também. É importante a gente tocar nesse assunto como profissional. E evitar o uso indiscriminado de medicamentos. E daí eu vou citar uma série que é muito conhecida, né? A senhora já deve ter ouvido falar também, com certeza, que é Grey's Anatomy. E é uma série que com certeza puxa muito para o lado social, para o lado humanitário, enfim,
mas também tem a presença de muitos fármacos na série e pode ser algo interessante, eu acredito que é algo interessante de citar, né? Porque junto com todo o contexto da série, tem também a química relacionada, né, com o estudo dos medicamentos, com o entendimento de qual que é a dosagem, né, que a gente precisa usar, qual que é a doença que evoca a necessidade daquele medicamento, enfim. E, bom, aí tem um outro ponto importante, que é a pandemia, né? Eu acho que uma aula como essa não tem como deixar de falar da pandemia. E para falar da pandemia, eu puxei então um texto que foi publicado na BBC News, que é uma revista eletrônica que eu considero bastante interessante. E essa matéria, ela comunica que foi descoberto um medicamento sintetizado, um medicamento que tem um potencial muito importante para o tratamento da Covid-19, dos sintomas da Covid-19. E eu posso mencionar esse medicamento, conversar com os alunos sobre ele, né, e sobre como que foi a pesquisa, né, buscar investigar um pouco melhor como que foi a pesquisa e tratar sobre esses procedimentos, essas etapas, a metodologia científica, citar duplo cego, talvez, não sei se acho que seria interessante, né? E, bom, no texto que eu coloquei aqui, eu descrevo de uma forma mais ou menos, perdão, professora, minha cadeira está com um problema aqui. E daí eu cito e converso com eles de uma forma mais ou menos formal, do ponto de vista científico, mas tentando trazer para a realidade deles, né? E o Covid-19 está aí até hoje, a gente não conseguiu ainda combater de forma completa a pandemia. E, bom, assim como o medicamento, né, eu também acho que posso falar das descobertas, de algumas descobertas, e o próprio texto também traz um dos fármacos que foram descobertos de uma forma acidental. E, bom, assim como o medicamento, a descoberta da borracha também foi feita de forma acidental. Então, por uma matéria que eu consultei, o Charles Goodyear descobriu o material que é precursor do pneu de uma forma acidental, né, deixando cair uma mistura de borracha e enxofre num fogão, e ele percebeu que o material era mais resistente. E então eu posso falar com eles sobre isso, discutir que a ciência pode acontecer também de uma forma acidental e que é importante os profissionais ficarem atentos aos fatos que acontecem dentro do laboratório e ter uma postura investigativa, né? Não só no laboratório, mas fora do laboratório também, com certeza. E aí, antes de dar sequência, eu posso citar para eles uma molécula de uma substância que tem no texto, mas eu não vou tratar dessa seção específica do texto com eles. É uma molécula da sulfapiridina, e a parte que cita a sulfapiridina eu vou pular, vou tratar as duas a primeira e a última. E, bom, de qualquer forma, é importante eu fazer um pré-trabalho para perceber também como eles estão em relação à interpretação de uma estrutura molecular, de uma fórmula estrutural, perdão. Durante a leitura, que eu proponho que seja feita em voz alta, uma leitura compartilhada, para perceber como que está a participação dos alunos também, porque até isso a gente consegue ter uma noção através de atividade de leitura compartilhada, porque muitos alunos ainda não têm uma predisposição, e muitos alunos às vezes se recusam a ler, isso eu já percebi, e a intenção é fazer com que eles se sintam à vontade, né? Fazer com que eles desenvolvam um protagonismo e que eu também tenha um time, né, legal durante a aula, de nivelar todo mundo, de garantir que todo mundo tenha atenção no texto. Eu acho que se eu deixar solto para todo mundo ler, fazer uma leitura individual, eu não vou garantir a participação. Eu acho que assim eu garanto de uma forma mais legal a participação deles. Bom,
Aí eu posso retomar, né, algumas questões do texto que trazem o fomento à pesquisa, como foi com o ácido acetil salicílico, quando ele foi descoberto, né, quando foi descoberto na forma sintetizada, e teve então um fomento muito grande, a indústria apoiou, as farmacêuticas, começou uma tradição farmacêutica das indústrias farmacêuticas como é hoje, de investimento a substâncias que podem promover benefícios, tratar males de saúde, sintomas e tudo mais. Então é importante eu citar isso com eles, de que a pesquisa é uma parte, né, que está diretamente envolvida em interesses sociais, ambientais também, né, porque a gente também está numa situação em que a problemática ambiental ela é muito importante, e eu acho interessante falar com eles sobre isso. E aí pedir para eles, né, fazerem as suas anotações do texto, ainda que seja uma leitura compartilhada, todos vão fazer as suas próprias anotações daquelas partes que não entenderam para a gente discutir. E como eu disse, a minha proposta é que seja lido somente o primeiro texto e o segundo, o texto A Saga da Sulfa, perdão, professora, o primeiro texto e o último, o texto do meio, A Saga da Sulfa, eu acho que a gente pode suprimir, porque a aula são 2 aulas de 45 minutos apenas, então é um tempo bastante apertado. Bom, na pós-leitura, então, eu sugiro tirar as dúvidas dos alunos, das anotações que eles fizeram, né? Provavelmente vão ter, sim, alguns questionamentos, e após tirar as dúvidas, discutir essas perguntas, eu posso fazer alguns questionamentos para eles. Vocês já tinham tido essa perspectiva sobre os medicamentos? Perceberam a variedade de funções orgânicas presentes nas moléculas dos fármacos? Perceberam a importância dos estudos em química dos medicamentos, né? E se até hoje tivéssemos tomando o chá da casca do salgueiro, né? Porque o chá da casca do salgueiro seria ainda uma substância, o uso de uma substância que ela não é trabalhada, e a gente teria o problema com os efeitos colaterais, conforme o próprio texto aborda, né? Então seria interessante levantar essa hipótese para o aluno pensar sobre a importância do desenvolvimento, do fomento, da pesquisa e a ciência. Bom, aí mais uma vez eu vou desenhar uma molécula no quadro, dessa vez uma molécula do fármaco clonazepam, que é um medicamento bastante usado, que é o Rivotril, né? O pessoal provavelmente vai conhecer. E eu trouxe até um trecho de um texto que trata de uma farmacêutica, se não me engano, que faz menção à ação, para que esse medicamento serve, antes de trabalhar com a estrutura e ver qual que é o nível, se mudou alguma coisa em relação ao que os alunos tinham na forma que eles tinham interagido naquela primeira molécula que eu tinha apresentado antes da leitura do TDC. Bom, aí os recursos didáticos, perdão, professora, eu esqueci de passar aqui os slides. Bom, só retomando mais uma vez, de forma bem sucinta, durante a leitura, que é uma leitura compartilhada, né, a importância do investimento da pesquisa e o fomento à discussão e às anotações. E após a leitura, a discussão das anotações, perguntas de caráter provocativo, como as que eu coloquei aqui, e a resolução de um exemplo demonstrando a importância de conhecer a estrutura de um composto orgânico. Recursos didáticos, o quadro GIS e o TDC, para essas 2 aulas. Então, a avaliação ela consiste na retomada de conceitos químicos tratados no texto, o reconhecimento da função social da química e trabalhando com a estrutura de um medicamento popular. Bom, eu vou fazer essas 3 perguntas que eu acho interessante, não acho interessante colocar mais que isso, ao menos que isso seria muito pouco. E qual que é
os alunos acreditam ser da importância da compreensão da estrutura das substâncias químicas, que, né, com certeza tem relação com o texto, e se é possível produzir algum medicamento apenas sabendo a sua fórmula molecular. Então, para isso, claro, evidentemente os alunos o que eu espero que os alunos respondam é que não, né, porque o próprio texto, se não me engano, o terceiro texto, ele trata da fórmula estrutural e define que a fórmula estrutural, a fórmula como está organizada, a geometria da molécula é um dos principais pontos que fazem ela ter a função farmacológica. Então não é possível, não seria possível produzir medicamentos somente sabendo a sua fórmula molecular. E, bom, com as suas próprias palavras, explique como contaria a história de um dos fármacos abordados. Então, aqui é interessante, o que eu procuro nos alunos é que eles demonstrem para mim como que é a forma que eles transmitem conhecimento, né, que eu acho interessante também. Nós passarmos o conhecimento para eles e também nós sabermos como que eles passam o conhecimento, porque esse conhecimento tem que sair da sala de aula, né? Eles têm que chegar, os alunos têm que disseminar isso de alguma forma. Isso é a divulgação científica. E como você conversaria da importância do estudo na área da química, né? A gente está no momento em que a gente tem um grande negacionismo científico, então é importante que esses alunos sejam atores também sociais com relação a isso. E, mais uma vez, a abordagem de um fármaco, né? Pedindo para eles, aqui uma estrutura um pouquinho mais complexa, né? Mas é totalmente possível de eles conseguirem atender e fazer atividade. Bom, de definir a fórmula molecular desse composto a partir da fórmula estrutural. E aqui, e aí a gente vai para as referências, né? Evidentemente o TDC, né, do livro Botões de Napoleão, e diversos materiais que eu consultei online, né, para constituir a aula. Professora, é isso, tá? Eu agradeço a atenção, um grande abraço e até mais.